Pactos anunciados pela presidente Dilma Rousseff geram polêmica na Assembleia Legislativa do Amazonas. Conheça cada ponto anunciado pela chefe do Executivo Nacional para as áreas de educação, saúde, transporte, sistema fiscal e reforma política. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver: ministro da Pesca Marcelo Crivella lança na Assembleia Programa Nacional de Crédito Financeiro para Pescadores do Amazonas. E ainda, a audiência pública discute sobre ações de assistência e controle de imigrantes haitianos no estado. Boa noite. A tentativa da presidente Dilma Rousseff em dar uma resposta aos manifestantes brasileiros foi amplamente discutida e questionada por parlamentares em todo o país. Entre os 5 pactos anunciados aos governadores e prefeitos, o ponto polêmico é a realização de um plebiscito para ouvir a população sobre a necessidade de uma Assembleia Constituinte que viria a ser responsável pela reforma política. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputados de situação e oposição se posicionaram sobre o tema em questão. Os 5 pactos propostos pela presidente Dilma Rousseff englobam os temas educação, saúde, transportes, responsabilidade fiscal e reforma política. Essa mudança na organização política nacional foi o grande destaque dos pronunciamentos dos deputados no Amazonas. Um ponto em comum foi a certeza de que, no pleno exercício da democracia, a voz do povo está finalmente ecoando nas estruturas políticas nacionais. A reforma política, que eu creio que dos 5 eixos elencados, eu creio que é o grande gargalo nacional. Eu creio que daí vence o combate à corrupção, tornar corrupção como crime hediondo. Eu creio que isto ela vinha falando desde o seu primeiro dia de mandato. O presidente Lula tentou fazer a reforma política e não foi possível. Eu creio que todos esses 5 pontos que foi elencado na questão da melhoria do transporte, da saúde, da educação, vai precisar, sobretudo, do apoio, do respaldo, da legitimidade do Congresso Nacional. A presidente Dilma tentou ontem, numa manobra inteligente, mas ao meu ver não resolve nada, dizer que vai propor um plebiscito. A presidente não pode propor um plebiscito, tem que ser o Congresso, porque tem que ser através de uma emenda constitucional. Uma mini constituinte para a reforma política exige uma emenda constitucional e só quem pode promulgar uma emenda constitucional é o Congresso Nacional. A grande renovação tem que ser nas eleições de 2014. Esse vai ser o momento de, independentemente de ser do partido A, B, C, D ou E, o povo escolher gente séria e não escolher aqueles que o próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, denominou de picaretas no Congresso, mas depois ele foi governar e coalizar. A presidente Dilma já criou 38 ministérios para abrigar aliados. Agora a última foi para tirar o vice-governador de São Paulo e criar uma cisão dentro do PSDB, da coalizão do PSDB de São Paulo. É muito pequena a governança do ponto de vista ético no Brasil. Considero um avanço. Agora, depende, vamos dizer, de uma vontade política de todas as instâncias de poder, municipal, estadual e federal, e também dos demais poderes, como o judiciário, não só o executivo e o legislativo, mas o judiciário, que precisa participar desse processo e desse pacto amplo em prol do Brasil. As medidas foram, a meu ver, inócuas, e o executivo tem que ter a percepção que precisa resolver agora. E falaram de PAC disso, PAC daquilo, o PAC que tem que ser colocado em questão, deputado Marcelo, é o PAC da eficiência. E, infelizmente, eficiência e governo federal são 2 soluções que não se coadunam. É como se fosse azeite com água, não se misturam nunca. Eu tenho a compreensão de que a gente, mais uma vez, está fazendo a política do faz de conta. A população foi para as ruas manifestar a sua indignação e eu faço de conta que escuto, faço de conta que vou dar uma resposta e aí pego e trago 5 pontos de uma pauta que, na verdade, não são 5 pontos de uma pauta que nasceram das vozes das ruas, mas sim de uma pauta pessoal. Ou será que nós esquecemos que a questão da reforma política vem sendo falada há quantos governos e não se faz? Será que essa questão dos 100% dos royalties para a educação, do royalties para o petróleo também é novo, também surgiu das vozes das ruas? Não é. Então, deputado
O que me parece é que nós, mais uma vez, e o governo, lamentavelmente, teima por enveredar por este caminho de que a população reclama uma coisa, eu vou lá e faço outra. Quando se fala em convocar uma Assembleia Constituinte, mais uma vez, é a política do faz de conta, porque sabe o que significa uma Assembleia Constituinte? Que isso vai ficar para o próximo governo, porque só na próxima eleição é que se elege uma nova Assembleia, então eu estou fazendo de conta que estou atendendo, mas não é para o meu governo, é lá para frente, para outro governo. O que te adianta mudar a lei e manter as estruturas de poder que existem? É muito fácil empurrar a reforma para a lei, quando na verdade nós precisamos reformar são condutas de homens e mulheres, de agentes públicos, e não só no Legislativo, deputado Vicente, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Mas aí empurra para reformar a lei. Como não quer reformar as condutas, empurra para reformar a lei. Ninguém está solicitando para a rua para pedir algo inalcançável. Pelo contrário, são as pequenas necessidades do dia a dia que a população está indo para a rua para pedir. E isso, na sua grande parte, hoje, ouvindo aí o discurso do ministro Marcelo Crivella, vem do Executivo, né? O Legislativo ele fiscaliza, o Legislativo cria leis, mas o Legislativo não executa. Quer dizer, o Legislativo ele não escolhe a prioridade onde os recursos são destinados. Então cabe ao Poder Executivo, principalmente a Presidenta da República e seus ministros, eleger as prioridades de quais são as capitais que realmente precisam. É o ir e vir, né? É a questão do respeito com a população, saber colocar os recursos nos pontos nevrálgicos, né? Muito se questiona hoje, por exemplo, os gastos da Copa, e isso foi o Poder Executivo que escolheu. O presidente do Senado, Renan Calheiros, já se pronunciou a favor do plebiscito para a convocação da Assembleia Constituinte. E entenda agora cada ponto apresentado pela presidente Dilma nesse pacto e um comparativo do que já vinha sendo executado no país. Responsabilidade fiscal, reforma política, saúde, transporte público e educação. Estes os temas dos 5 pactos propostos pelo governo federal aos executivos estaduais e municipais em reunião que aconteceu nesta segunda-feira, dia 24 de junho. Entenda agora o que é cada um dos pactos. Pacto de responsabilidade fiscal propõe controle de gastos para garantir a estabilidade da economia e conter a inflação. O Pacto de Reforma Política propõe um plebiscito para a realização de uma Assembleia Constituinte para definir a reforma política, a alteração na lei para definir corrupção como crime hediondo e amplia a lei de acesso à informação pública. Pacto da Saúde propõe acelerar os investimentos em unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, incentivar a ida de médicos para as regiões carentes, contratação de profissionais estrangeiros para trabalhar exclusivamente no Sistema Único de Saúde. Pacto do Transporte Público propõe a desoneração do PIS/COFINS sobre o óleo diesel de ônibus e energia de metrôs e trens, mais de 50 bilhões para novos investimentos em mobilidade urbana e propõe ainda criar o Conselho Nacional do Transporte Público. Pacto da Educação propõe a destinação de 100% dos royalties do petróleo extraídos do pré-sal para bancar a educação. Os pactos estreitam ainda mais a relação entre o Executivo e o Legislativo, já que para suas efetivações dependem obrigatoriamente da aprovação do Congresso Nacional. O Pacto da Reforma Política prevê um plebiscito para ouvir a população sobre a necessidade de uma Assembleia Nacional Constituinte que viria a ser responsável pela reforma. Uma primeira avaliação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a proposta não é eficaz. A Carta Constitucional de 1988 não permite que partes específicas de seu texto sejam modificadas por assembleias exclusivamente com este fim. O instrumento correto seria através de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, conforme previsto no artigo 60 da Carta Magna. Hoje, a presidente terá uma nova rodada de reuniões, sendo a principal aquela que reúne os presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional.
O ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, lançou nesta terça-feira em Manaus o Programa Nacional de Crédito Financeiro para pescadores do Amazonas durante sessão especial na Assembleia Legislativa. Mais de 5 milhões de reais serão oferecidos aos trabalhadores do Estado. Para o presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, o Amazonas precisa recuperar o estoque pesqueiro dos rios da Amazônia. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, financia projetos individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa foi lançado na Assembleia Legislativa pelo ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella. Com baixas taxas de juros para financiamentos rurais e menores taxas de inadimplências entre os sistemas de crédito do Brasil, o PRONAF ajuda o trabalhador no custeio da safra, na atividade agroindustrial, em investimentos em máquinas ou equipamentos e na infraestrutura agropecuária, o que deve beneficiar aproximadamente 80 mil pescadores profissionais cadastrados no Amazonas. O ministro Marcelo Crivella também garantiu o funcionamento do terminal pesqueiro de Manaus. O terminal pesqueiro de Manaus vai funcionar para o pescador e vai funcionar bem. Isso é uma dívida antiga do Estado, com a nossa gente sofrida e valente, e que precisa ter um lugar, como eu disse, para recepcionar a sua produção, que é enorme. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, o Amazonas precisa recuperar os estoques pesqueiros do Estado e os financiamentos a serem feitos podem ajudar a mudar esse cenário. Tenho certeza que pelo menos essa categoria, né, de pescadores, de 70 mil famílias, não são 70 mil homens, mulheres, são 70 mil famílias, uma média de 350 mil pessoas que moram no Amazonas, quase 10% aí da população, praticamente amazonense, está sendo contemplada. Então são 10% que não vão às ruas. São 10% de pessoas que estão sendo contempladas, são 10% de pessoas que estão tendo seu trabalho respeitado, que estão recebendo investimentos para que possam executar o seu trabalho. O presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Abastecimento e Desenvolvimento da Assembleia Legislativa, deputado pelo PTN Orlando Cidade, ressaltou o valor a ser investido em piscicultura no Amazonas. O ministro anunciou que só para o Amazonas está disponível R$1 bilhão. É muito dinheiro. Embora hoje o Amazonas tenha apenas tomado de empréstimo 30 milhões, mas ele espera que até o término do governo Dilma Rousseff seja atingida essa meta de R$1 bilhão para investimento na piscicultura, na pesca, na produção de peixe no nosso estado do Amazonas. Agora está aberto a linha de crédito do Banco do Brasil e do Banco da Amazônia, né? Hoje, entregando o projeto, isso tem recurso. Então, recurso não é problema aqui para o Amazonas. Foram entregues simbolicamente os primeiros valores a pescadores do Amazonas. Como o ministro colocou, isso aqui vai para reforma de barcos, compra de embarcações. Então, isso para a gente é uma conquista, né? Apesar de ser simbólico, isso aqui já está acontecendo, né? E veio aí beneficiar muitos pescadores com o lançamento do Plano Safra aqui no Amazonas. Durante a solenidade, também foi lançado o programa Revitaliza, que promove a qualificação e modernização da frota pesqueira artesanal. A audiência debate sobre a situação dos haitianos no Amazonas, que hoje chega a 7 mil. E mais, restaurante e agência bancária da Assembleia Legislativa são alvos de fiscalização da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa. É o que você vai ver no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A audiência pública discute ações de assistência e controle de imigrantes haitianos no Amazonas. Atualmente, o estado conta com mais de 7 mil refugiados.
De acordo com a Igreja Católica, apesar da demanda ter reduzido, Manaus recebe em média de 30 a 40 haitianos por semana. A iniciativa do debate foi do deputado José Ricardo. Nos últimos 10 anos, o número de imigrantes residentes no Amazonas cresceu 15%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Conforme os levantamentos dos mais de 3 milhões de habitantes que moravam no estado em 2010, 359 mil eram de outros estados. Em 10 anos, o crescimento foi de mais de 10%. Os imigrantes haitianos representam o maior número no processo de migração para Manaus. De acordo com a paróquia do imigrante da Igreja Católica, que presta assistência aos refugiados, já são mais de 7 mil em todo o estado. Apesar da demanda ter reduzido, o titular da paróquia informou que, em média, chegam cerca de 30 a 40 haitianos por semana na capital. O número de chegada ele é menor. Porém, sempre, todas as semanas, chega gente, né? Teve uma semana retrasada, que chegaram 50. Já a semana passada chegaram em números menores. Não são tão numerosos como o ano passado, como eu já salientei. Porém, sempre tem uns 30, 40 por semana que chega. Na verdade, ainda o processo da chegada não findou, né? Não sei se alguém teria como enquadrar melhor toda essa temática, mas de tal maneira que chegando uma pessoa é importante que ela seja acolhida, seja amparada na sua necessidade. O assunto foi debatido durante a audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. A Polícia Federal informou que intensificou o efetivo na área de fronteira para evitar que o número de imigrantes ilegais aumente no Amazonas. Apesar da ação, o delegado titular da Delegacia de Imigração da Polícia Federal informou que não tem como medir a quantidade de estrangeiros que estão irregulares na região. É difícil a gente quantificar o número de haitianos que ingressaram ilegal, justamente pela forma ilegal do ingresso. Entretanto, a quantidade de ingresso ilegal no território brasileiro, ele é pequeno. Por quê? A partir do momento que o indivíduo permanece de uma forma ilegal, a legislação brasileira impede que ele obtenha um emprego, que ele obtenha os benefícios sociais da regularização legal do indivíduo. Então, acredita-se que a quantidade de imigrantes haitianos ilegais no Brasil seja muito baixa. O deputado José Ricardo, autor da propositura, disse que é preciso ampliar as políticas públicas para os migrantes, diante do elevado número de pessoas vindas para o Amazonas. O governo federal, através da Polícia Federal, ela concede a permissão para entrar no país. Então, quais são as circunstâncias dessa entrada? Depois se entra quais são as ações e recursos para poder atender essas pessoas. Acaba tendo situações, como é o caso das crianças, até crianças que precisam de creche, precisam de escola. E como isso vai ser tratado, já que tem necessidades também no Brasil. Então, tem que ter uma política. E a Assembleia Legislativa ela precisa se posicionar. Se o nosso orçamento vai ter que ter recursos para isso, se a Secretaria da Assistência Social está preparada para essa atividade, como é que nós podemos, quem sabe, criar até um PAC, né? um local para poder orientar, regularizar, encaminhar o imigrante que chega aqui no Amazonas. O líder do Partido da República na Aleã, deputado Cabo Maciel, acompanhado de moradores de Caviana, comunidade do município de Manacapuru, esteve na Secretaria de Estado da Educação. Em pauta, a falta de infraestrutura da Escola Estadual Jerônimo Santana e ainda o pedido de substituição da gestora. A Escola Estadual Januário Santana, a única da comunidade caviana, oferece os ensinos fundamental e médio para aproximadamente 400 alunos. Moradores de outras 5 comunidades adjacentes também frequentam a escola. No último dia 17 de junho, o deputado pelo PR Cabo Maciel esteve na localidade e visitou a instituição de ensino. Alguns problemas de infraestrutura foram constatados pelo parlamentar. O forro do refeitório não foi concluído e ameaça desabar. O esgoto está entupido, a fiação elétrica está exposta e nos banheiros faltam torneiras. Segundo a gestora, solicitações já foram enviadas para a coordenadoria da SEDUC em Manacapuru. Todo ano a SEDUC ela faz um levantamento e nós solicitamos já a parte hidráulica, a parte elétrica. Todos os anos a SEDUC ela é muito cuidadosa com relação a isso. E aí a gente fica esperando que haja um retorno, né? Todos nós, todo ano, nós fazemos, todos os gestores de todos os municípios do estado, eles fazem a mesma solicitação. Diante dos inúmeros problemas, os moradores pedem a saída da gestora. Na ocasião, o parlamentar garantiu que o caso seria denunciado à Secretaria de Estado da Educação. A gente precisa tratar isso com o secretário Rocieli urgentemente,
mais grave do que está o forro para desabar é a questão das crianças usar o banheiro, que estão com os vasos entupidos, e sair do banheiro não ter água para lavar a mão. E isso é muito ruim. E a questão do esgoto, de repente pode ter uma epidemia dentro da escola, a fossa está transbordando dejetos fora ali na área, nas dependências externas da escola, o mau cheiro é muito grande. No posto médico, tenho visitado muitos dentro do estado todo e faço uma avaliação positiva. Encontrei médico, encontrei enfermeiro, encontrei técnico e tem 4 auxiliares. Já em Manaus, nesta segunda-feira, o deputado Cabo Maciel, junto com moradores, relatou as reivindicações à secretária adjunta do interior da SEDUC, professora Oceania Dutra. A gestora afirmou que uma equipe do órgão vai avaliar em Caviana todas as irregularidades denunciadas pelos comunitários, incluindo a conduta da diretora. A agência bancária e o restaurante instalados na sede da Assembleia Legislativa do Amazonas foram alvos de fiscalização da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa. Pelo descumprimento da Lei das Filas, a instituição financeira foi multada em R$25 mil. Nesta terça-feira, 25 de junho, houve a fiscalização em 2 empreendimentos dentro da Assembleia Legislativa. As fiscalizações foram realizadas a partir de denúncias de consumidores. A primeira foi no posto de atendimento bancário do Bradesco, localizado no térreo da casa, onde a comissão aplicou um auto de infração no valor de R$25 mil por falta de senhas para atendimento e não a fixação de placas, com a Lei 139 de 2013, Lei das Filas, de autoria do deputado Marcos Rota. Hoje aqui na Ali, no posto de serviço do Bradesco, aqui encontramos 2 alterações. A primeira alteração que não constava máquina de senha, a máquina de senha. A segunda alteração é que não existe o informativo da nova lei. Em função disso, a agência foi autuada em R$25 mil, que é o valor da primeira multa, e demos um prazo para que eles se adequem, 10 dias para eles se adequarem à realidade da lei. Foi feita uma fiscalização no banco após nós recebermos algumas denúncias e foi aplicada a penalidade de R$25 mil por não atendimento da emissão de senhas e a falta de placa informativa em relação à legislação das filas. A segunda fiscalização aconteceu no restaurante Moquental, localizado no 7º andar. Os fiscais do Departamento de Vigilância Sanitária encontraram presunto e doce de leite com a data de validade vencida. Aqui no restaurante, pela parte do PROCON, está dentro da normalidade. Eles cumprem o que diz o Código de Defesa do Consumidor, estão cumprindo a Lei 12.291, onde tem o estabelecimento, tem que ter o livro do Código de Defesa do Consumidor, o exemplar, e a parte das informações sobre o número do PROCON, então dentro da normalidade do restaurante. Foi constatado que está tudo tranquilo, né? Eles seguem sim as normas de segurança alimentar, o alimento produzido está adequado e a licença sanitária está válida, então não há problema nenhum no restaurante. Foram alimentos que venceram ontem, então muitas vezes assim, né, não é que há uma displicência do restaurante não, é porque aconteceu mesmo deles estarem vencidos, mas alimentos que venceram ontem, então nada grave. Né? Eles foram orientados assim, que para prestarem atenção, né, na questão principalmente da validade dos alimentos, mas está tudo certo. Os consumidores que não tiverem seus direitos cumpridos podem fazer denúncias pelo telefone 3183-4451 ou mandar um e-mail para defesadoconsumidor@alean.gov.br. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação apresentou nesta terça-feira na Assembleia Legislativa a primeira sala cirúrgica inteligente da região norte. Orçada em R$3,5 milhões, tem previsão para entrar em funcionamento no início de 2014 na Fundação SECOM. O vice-presidente da Assembleia, deputado Belarmino Lins, prestigiou o lançamento do programa, que vai permitir mais autonomia às equipes médicas, tornando os procedimentos cirúrgicos mais rápidos, reduzindo o tempo de internação dos pacientes. O deputado Cabo Maciel destacou a requalificação do porto de Itacoatiara para a manutenção de um posto alfandegário no município. De acordo com o parlamentar, a administração do porto já deu entrada com a documentação junto ao DENIT para o processo de revalidação. Hoje já tive a informação, através da Receita, que essa documentação já foi dada entrada e que o porto de Itacoatiara vai permanecer alfandegado.
Se até o dia 30 não tivesse impetrada essa documentação, nós iríamos perder o alfandegamento do porto de Itacoatiara, e Itacoatiara ia sofrer grandes prejuízos na área portuária. E confira agora a nossa agenda parlamentar. Dia 26 de junho, presidente do Poder Legislativo do Amazonas, deputado Josué Neto, se reúne com o presidente da UNALI, deputado Venâncio Fonseca, para discutir sobre previdência parlamentar, às 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa. Dia 27, deputados Belarmino Lins e Francisco Souza realizam o primeiro seminário Políticas Públicas para um Desenvolvimento Sustentável e Biopirataria, uma ameaça às nossas reservas. O evento está marcado para as 9 horas da manhã, no auditório Senador João Bosco. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha esta edição amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube, é o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã.